E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa, gente. Na aula de hoje nós vamos colocar os nossos conhecimentos adquiridos sobre crase nas nossas duas últimas aulas, justamente para que a gente consiga fazer essa base, certo? Então, vamos lá, pessoal. Banco do Brasil, né? Gosto de pegar a questão de concurso público por causa das pegadinhas que eles fazem. Então, a opção que preenche corretamente as lacunas. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Alternativa A, craseado, craseado, craseado. B, sem crase, craseado, craseado. C, craseado, sem crase, sem crase. Letra D, sem crase, craseado. E letra E, crase, sem crase, com crase. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então vamos lá, gente. Com crase, sem crase, sem crase. Vamos ver o porquê. Opção que preenche corretamente a lacuna. O gerente dirigiu-se à sua... Opa, então eu tenho crase antes de pronome possessivo, certo? Então, antes de pronome possessivo, eu tenho crase. Dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar. Opa, falar é verbo, não tem crase antes de verbo. A todas as pessoas, todas pronomes indefinidos. Então, não tem crase ali. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Recorreu à irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver qual que é a alternativa certa. Ficou a letra E. Olha só, com crase, sem crase, sem crase. Então, recorreu à irmã. Opa, irmã é palavra feminina. Quem recorre, recorre a alguém. Então, recorreu à irmã, tem crase. E a ela, sem crase. Por quê? Porque eu não tenho crase com pronome pessoal. E o último, como a uma tábua, não tem crase antes da classe gramatical numeral. Ah, professor, mas uma é artigo. Sim, você tem que ver. Nesse caso, uma tábua de salvação, uma de quantidade. Então é um numeral, não tem crase. Suave? Então partiu. Sentou-se à máquina e pôs-se a escrever a uma das páginas do relatório. Então, crase, crase, sem crase, 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 crase e crase, sem crase, sem crase. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, crase, sem crase, sem crase. Então, sentou-se a máquina. Máquina é palavra feminino. E pôs-se a escrever. Escrever é verbo, não tem crase antes de verbo. Escrever uma a uma as páginas do relatório. Opa, não tem crase com palavra repetida. Uma a uma, gota a gota. Certo, pessoal? Passo a passo. Não vai ser craseado, beleza? Assinale a frase em que a craseado ou as craseados está mal empregado. Então, amores à vista, referi-me às 100 razões do amor, estabeleci as limitações sentimentais, estava meu coração à mercê das paixões, submeteram o amor a provocações difíceis. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, meu jovem. Tranquilão? Vamos ver qual que está certo? Submeteram o amor a provações difíceis. Provações, palavra masculina, né, gente? À mercê das paixões, né? Estava meu coração à mercê, né? Fiz uma locução. Desobedeci às limitações sentimentais. É uma limitação, a limitação, palavra feminina. Referi-me às 100 razões do amor, à vista, tudo locução, beleza? Assinalar a alternativa em que
preenche corretamente as lacunas das seguintes orações. Precisa falar a cerca de 3.000 operários. Daqui a alguns anos tudo estará mudado. Há dias está desaparecido. Vindo de locais distantes, todos chegaram a tempo à reunião. Então nós temos aqui as nossas opções. Vejo que nós temos até o a no sentido do verbo haver. Beleza, pessoal? Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Vamos ver como é que ficou? Então ficou a alternativa A. Precisa falar acerca de. Então, né, cerca de é preposição, então não vai. É locução prepositiva. Daqui a alguns. Não vai crase antes de pronome indefinido. Alguns é um pronome indefinido. Há dias está desaparecido. Então existe, né, há dias do verbo haver, está desaparecido, o A com H. E vindos de locais distantes, todos chegaram a tempo, o tempo é a palavra feminina, à reunião. Quem chega, chega a algum lugar. Então esse a reunião, ele vai ser craseado daí, tá bom, pessoal? Vamos para o próximo? Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Então vamos lá. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Ele se referiu a pessoas de boa memória. As pessoas aludem a uma causa específica. Ele passou a ser entendido a partir das suas reflexões sobre a memória. Os livros foram entregues a ele. Então, ao enunciado, assinale a alternativa que está correto o uso do acento indicativo da crase. Ou seja, são 5 alternativas, tenho 4 que está errado e só 1 que está certo. É para você achar o que está certo. Cuidado com o enunciado, tá bom? Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilo? Então a resposta certa, ele se referiu às pessoas de boa memória. Pessoas, palavra feminina. Quem se refere a alguém. Então, as pessoas. Vejam, aqui ó, a alguém. Ó, pronome indefinido, não devia estar craseado. A uma causa específica, esse uma é numeral. Ele passou a ser atendido a partir. A partir é verbo, gente. E a ele é pronome, não tem crase antes de pronome pessoal e ainda é masculino, beleza? Então, vamos ao próximo. A alternativa em que o sinal de crase não procede, de novo, ele quer o errado, é a exceção das bandeirantes, as outras emissoras de televisão detêm ampla liderança com percentuais fabulosos. Está presente a cineasta das cidades brasileiras, a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Os dados da pesquisa referem-se a cenas certamente sem paralelo em qualquer outro lugar do mundo. Cresce às escondidas o número de cidades recebendo imagens de televisão ameaçando dos valores ético-culturais. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Então, está presente a cineasta das cidades brasileiras. A quem, gente? Então, ó, a única que não procede. Por quê? Quem é pronome indefinido. Então, ó, a exceção. Exceção é a palavra feminina. Os dados da pesquisa referem-se a cenas. Quem se refere a alguma coisa, tá certo. Cresce às escondidas, né? Cresce alguma coisa, a maneira com que cresce, então tá certo. Logo, fica a letra B. Beleza, pessoal? Questão 8. Assinale a alternativa com erro de crase. Nenhuma das alternativas está errada. Ó, pode ser. Você já esteve em Roma? Eu irei a Roma logo. Fui a Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. Já não agrada ir a Brasília. A gasolina? Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilo? Então, a resposta certa, aliás, a alternativa que está errada, né? Você já esteve em Roma? Eu irei a Roma. Ou seja,
Vou a, volto da crase a. Vou a Roma, volto de Roma. Então não há crase. Nenhuma das alternativas está errada. Não, né? Ele está querendo saber, né? Não é, porque tem uma errada. Fui a Lisboa. Vou a Lisboa, volto da Lisboa. Já não agrada ir a Brasília. Ir a Brasília, voltar da Brasília. Refiro-me a Roma, né? Então, a qual viveu Júlio César. Que eu não estou indo, estou me referindo. Por isso que tem crase daí, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.